Graças a Deus, pode se assentar. Hoje é um dia muito especial para cada crente em Cristo, pela oportunidade que tem de celebrar também a ceia do Senhor. Um privilégio para os redimidos que têm realmente conhecido esse grande sacrifício que Ele fez por nós para dar essa condição de poder tomar da comunhão. Então nos sentimos honrados por poder estar aqui para ter esse tempo de adoração, de gratidão, uns para com os outros, essa beleza de crianças aqui, jovenzinhos, mocinhas, representando seus pais, cabelinhos compridos das nossas irmãzinhas, jovens se portando como cristão. Isso é maravilhoso. Isso é um reflexo muito grande da presença de Deus nas famílias ainda, em poder guardar essas crianças no caminho do Senhor. No futuro, quando nós não estivermos aqui mais, quem sabe, quando estiverem usando uma flor branca, eles vão se lembrar exatamente dos pais que lhes ensinaram, lhes ajudaram a conduzi-los nesta caminhada maravilhosa. Então, estamos felizes por essa grande oportunidade, né? E é bom nós coroar a nossa vida aqui com vitórias. O que nos interessa é sermos vitoriosos no final da jornada, né? Eu estou agradecido por todos vocês, pelas orações. Não sei se a Igreja de Toledo está nos acompanhando, sempre eles estão, mas eu não fui comunicado ainda se estão acompanhando ou não, né? São. Então, a Igreja de Toledo está acompanhando também todo esse trabalho que foi feito aqui, desde as 6 horas, quando passou a transmissão na voz do irmão Joglair, participando conosco. Então, vocês também, a nossa gratidão, vocês da internet, vocês de todos os lugares, a consideração e o amor por nós somos muito gratos. São muitos que realmente estão sempre lembrando de nós. E, especialmente, a Jesus Cristo, né, que nos deu a oportunidade de viver nesses dias ainda de pé, para refletir, para representar a Ele próprio através do testemunho. Obrigado. Através do testemunho. Então, Ele e para Ele toda a honra e toda a glória. Agora, eu gostaria que alguns de vocês tivessem o privilégio que eu já estive. Eu tenho 5 filhos, tenho 3 noras e tenho um genro, e tenho 4 netos, está vindo o 5º neto por aí, né? E digo que todos eles estão na igreja. Se você olhar para alcançar esse privilégio, para alcançar esta honra, não foram todos, poucos pastores têm alcançado esta graça de ter uma família inteira servindo ao Senhor. E falhas, como nós ouvimos, e eu vejo o Neville como o próprio Billy Paul falou sobre o pai dele, quando alguém criticou o irmão Branham porque ia caçar. Isso eu não entendo, como eles que é um profeta, eles que é um Elias, e como que ele vai caçar. E Billy Paul pegou uma caneta e escreveu uma carta desse tamanho, e disse: pode deixar que eu respondo para esse camarada aí, quem que é o meu pai, né? Então, às vezes, é necessário alguém falar, né? Alguém tem que realmente falar. Mas há muitas críticas, muitas incompreensões, mas muitos daqueles que me criticam não conseguiram o sucesso que Deus me deu. Então, para eles fica apenas o exemplo, a conquista, as vitórias, a graça, né? A graça de ter uma família ainda servindo ao Senhor. Problemas como qualquer outra família, não há diferença entre a família do pastor e a família da igreja. Somos todos feitos do mesmo material. Deus construiu do mesmo barro. Agora, tem realmente sido um privilégio,
como disse o Neville, quando o primeiro filho nasceu, eu já estava pregando a mensagem. Nós já estava pregando a mensagem. E aqui tem a Ruth, já tem 2 filhos, né? E realmente era que nós esperávamos que viesse logo em segundo lugar para ajudar a mãe. Deus deixou por último lugar, né? Foi a quinta que chegou. Então quem ajudou a criar ela foi os irmãos dela, né? Em vez dela ajudar os irmãos, foram os irmãos que ajudaram ela, porque naturalmente quando ela nasceu os outros já estavam com a idade já bastante, né? Mas aqui está a Ruth, fica em pé, Ruth, aqui está. Possivelmente o seu cabelo está amarrado, né? Mas ela nunca cortou o cabelo. Passou a infância, adolescência, esteve na escola, na rua, mas nunca, nem escondido, eu nunca soube que a tesoura passasse no cabelo da Ruth, assim como a Ana Jéssica. Fica em pé, Ana Jéssica, vem aqui perto do vô, vem cá. É um dos presentes do vô, está aqui, ó. Aqui, ó. Dá uma olhada, que beleza, não é? Isso aqui não é fazer propaganda, isso aqui é dar honra para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Viu? Deus te abençoe. Pode sentar, Ruth. Então, não vemos isso, irmão, como orgulho, como palavras de elogio sem fundamento. Não estamos aqui orgulhosos por isso, mas eu gostaria que meus críticos, pelo menos aqueles que mais me criticam, tivessem uma família como eu tenho, pela graça de Deus. Eu já ficaria feliz. Minha vingança seria essa, que eles tivessem a família que eu tenho, né? Com sobes e desces, problemas financeiros, problemas de mudança por todos os lados, dificuldade, carregando todos eles para lá e para cá, aqui fora do Brasil, na Argentina, mas Deus tem segurado. Se existe algum filho meu fora do matrimônio, eu desconheço, porque nunca apareceu uma mulher para dizer que eu sou pai, mesmo no tempo do mundo. Se existe alguma criança, filho dos meus filhos, fora do matrimônio, eu desconheço, porque eu nunca fui questionado por alguma jovem ou mulher que meus filhos tenham aprontado. Não quer dizer que quem cometeu isso não tem perdão, ou que não. Eu estou falando da base que Deus me deu, de poder ver essas coisas pela graça do Senhor. Pai rígido, né? Hoje tem um filho morando no Nordeste, tem outro morando no Rio de Janeiro, casado, né? E são umas bênçãos para nós. Tem sido verdadeiras bênçãos para nós. Foram conquistas nesses 60 anos que nós completamos agora recentemente. E eu sou muito grato. Neville tem me ajudado. Ele é o único solteiro da família, né? Vocês imaginam o que é um jovem bonito igual o pai? O que não sofre as provas, né? Porque, apesar de que eu pareço mais com o Elifas está me escutando lá em Macaé agora, né? E alguém estava olhando a foto que temos ali, não, é a cara do pai. Se eu parecer com ele, se eu estiver parecendo com ele hoje, ainda não envelheci muito, não. Estou muito feliz ainda, né? Mas dou graças a Deus por todos eles, pelo Neville, que tem me acompanhado, solteiro, tem sido meu tradutor, meu ajudante de todas as horas. Pra você ter uma ideia, às vezes nós ficamos em casa até 1h da manhã conversando, nós dois, a esposa, da Bíblia, pega a mensagem, prega e fala e questiona, levanta teses e assim, e é o tempo todo, na estrada, daqui para casa, voltando para cá, estamos sempre falando das coisas de Deus, não é? Isso é um presente de Deus. Não sei quais deles um dia poderão ser ministros. Todos têm, pelo menos, condição, de acordo com as Escrituras, para amanhã assumir um ministério. Marido de uma mulher, servindo a Deus e assim por diante. Não é só isso que qualifica, mas sem isto também não qualificaria. Então, não sabemos o futuro, não sabemos o que Deus tem pela frente, mas até aqui eu só posso dizer que se eu parar agora, eu já conquistei
uma grande vitória. E ter chegado aqui, ter vocês, começamos com poucos, hoje nós temos uma igreja desse tamanho, que já não é uma igreja tão pequena, aqui em Curitiba, em Toledo, em toda a nossa região, nós temos mais de 400 pessoas que nós atendemos em todo o campo. Isso nos tornou uma vindicação pelo ministério que Deus nos deu, aquilo que Deus nos deu para fazer. Eu estou grato pelos colaboradores que têm me ajudado a suportar todas essas horas, e nós realmente temos chegado até aqui. É bom lembrar, irmão, que na primeira vinda de Jesus, se você estivesse lá e o rádio tivesse noticiado assim, ele nasceu, a promessa de Isaías está na terra, você possivelmente nunca o encontraria, porque se você ia procurar no lugar mais provável, e ele sempre esteve no lugar mais improvável. Sempre foi desta maneira. Ele sempre se encontrou no lugar que você menos espera encontrá-lo. Né? Até Maria, a mãe, a incubadora de Jesus, quando ele se perdeu, ela não procurou no lugar certo. Ela procurou no lugar mais provável e não encontrou. E ele estava no lugar mais provável diante de Deus, não diante dos homens. E ela caminhou, procurou, eu creio, por 3 dias, em todos os lugares que ela podia pensar que ele estaria, ela não encontrou. Até que ela foi no templo, quem sabe, para pedir até uma oração do sacerdote lá, alguma coisa para encontrar. Lá estava o menino Jesus no meio dos doutores. E sempre foi dessa maneira, a humildade, a forma de Deus trabalhar, de se manifestar, é tão distante do pensamento do homem que ele não alcança por suas próprias razões e intelectualidade. Agora, vamos pensar nisso, na simplicidade. A primeira vinda do Senhor durou quantos anos? Mombrana diz, como foi a primeira vinda, será a segunda vinda, não é isso? Não tá, vocês já leram o Mombrana falar isso? Como foi a primeira vinda, será a segunda. Quantos anos foi a primeira vinda? Que os homens hoje querem pensar que a segunda vinda é uma chispa, é um barulho que faz e desaparece. Se é a segunda vinda, como a primeira vinda, quantos anos foi a primeira vinda de Jesus? 33 anos. Ele esteve na sua primeira vinda. Do nascimento de Jesus até o seu ministério foram 29 anos, quase 30 anos, a Bíblia diz, não relata especificamente, mas quase 30 anos. Tá? Notamos que o que contou em toda a primeira vinda de Jesus foram os últimos 3 anos e meio. Jesus nunca deixou de ser Jesus. Ele nunca deixou de ser o Filho de Deus. Ele nunca deixou de ser a promessa de Isaías. Ele era desde que nasceu. Mas somente no final, 30 anos depois, é que, no batismo, a plenitude, Jesus era Deus ou não era Deus? Mas que diferença fazia Deus, Jesus criança, Deus, Jesus adulto? É que no final, ali nos quase 30 anos do seu tempo aqui na terra, o céu se abriu e a plenitude de Deus desceu sobre um corpo humano, tornando ele o Senhor de todas as coisas, tornando ele, então, o poderoso, em todos os sentidos da palavra. Ali isso aconteceu. O irmão Brana nasceu como profeta. Deus guardou ele como profeta. Deus livrou ele de matar, de adulterar, de fumar, e ele pregou, começando em 1933. Em 1933, quando a luz veio e disse, assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda, tua mensagem precursorá a minha segunda vinda. Quantos anos? Nunca deixou de ser
o mesmo comissionado de Malaquias 4. Mas a plenitude prometida por Deus para o ministério de Malaquias 4 só aconteceu em 1963. Nunca deixou de ser o profeta. Jesus nunca deixou de ser Jesus. Mas o ministério de Jesus foram 3 anos e meio. E Mombrana, quando ele cumpriu Lucas 17:30, e veio então a abertura dos selos, a revelação da palavra, em 17 de março de 63, e ele partiu no dia 22 de dezembro de 65. Praticamente 3 anos, que foi ocupado exatamente na plenitude da descida do anjo forte. Porque você vê o anjo forte descendo, mas você não vê ele voltando. Porque quando ele desce, ele vem para ficar. Ele só pode sair daqui quando ele atrair todos nós através dele e nos levar no arrebatamento. Então é difícil compreender como que nós podemos ver o ministério de Mombrana hoje. Porque ver ele naqueles dias, T.L. Osborne também viu. Como falei ontem, vocês que perderam ontem, ou não escutaram, procurem a pregação de ontem. T.L. Osborne também viu. Agora, olhar para ele lá como T.L. Osborne é uma coisa. Agora nós queremos ver que ele continua o mesmo hoje como era ontem, há 50 anos atrás, caminhando entre o seu povo, cumprindo a sua palavra. Amém? Então, em 1933, a luz, em 47, já não foi mais uma luz, 46, não foi uma luz mais. Em 1946, aquela que era uma luz, tornou-se um anjo que desceu e entrou para falar com ele como um homem, 90 quilos, cabelo cor oliva, não é? E quando aquele anjo começou a falar com ele, ele viu que era a mesma voz que estava na coluna de fogo, como Paulo viu que era Jesus que estava lá, a mesma voz que ele tinha ouvido desde criança. Aquele anjo começou a falar: não, eu nunca te vi, mas eu sei quem é você. Porque você é aquele que falou comigo quando eu tinha 7 anos. E o profeta disse que aquele remoinho naquela árvore, aquilo lá era a coluna de fogo que estava naquela árvore. E falou: nunca bebas ou fumas. Era a mesma coluna de fogo que estava lá. Amém? Dando então a entender que tempo realmente nós estamos vivendo hoje. Deixa eu ver isso. É que nós achamos, irmão, que aquilo que você chama valoroso não vale nada. É o que Deus disse que vale alguma coisa. A verdade é essa. Mombrana disse: os Estados Unidos gastam mais com cosmético do que com alimentação. Você gasta mais com aquilo que não aguenta 3 dias na terra do que aquilo que você poderia investir para a vida eterna. O que você tem investido para a sua alma? Mas quando se trata daquilo que é perecível, daquilo que é passageiro, nós investimos demais. E não vale nada. Não, mas vale a imagem de um homem. Quanto que vale a imagem de um jogador de futebol? Milhões de dólares vale. Não é verdade? A imagem dele. Mas quando ele vai para a terra, quanto que vale aquilo? 3 dias e falta vermes para comer aquele corpo. Não vale nada. Nós investimos naquilo que nós pensamos que vale alguma coisa. Nós devemos investir mais naquilo que traz vida eterna. Investir na nossa alma. Mombrana caminhou aqui, cumpriu o seu ministério, pregou de 33 até 1965. Ele partiu mais novo do que eu. Eu já tenho 4 anos mais do que ele aqui na terra. Ele partiu com 56 anos de idade. E depois que ele cumpriu, depois que ele pregou, depois que ele trouxe tudo isso para a igreja, sabe o que sobrou para ele? E vocês ministros aqui em Tucson, esta noite, eu não lhes faço responsáveis por isso. Deus é quem lhes faz responsáveis. Eu estive ali por 3 anos.
eu lhe disse que não começaria uma igreja. Não fiz. O irmão Peregrim começou. Aí estive 3 anos e nenhuma vez vocês me convidaram a seu púlpito. Quem que era esse? O homem que deveria ser mais aclamado. Porque todas as igrejas da América do Norte, dos anos 50, se alguém viver naquelas igrejas, eles nunca esqueceram quem foi que aumentou a Igreja Assembleia de Deus na América, quando 500 mil pessoas foram colocadas dentro da Igreja Assembleia de Deus. Mas para seus próprios prazeres, não para servir a Deus, mas para aumentar a igreja. Quando a palavra se abre, quando a revelação vem, eu estou lendo a mensagem, a união invisível da noiva, pregado em 25 de novembro de 1965, uma das últimas que ele pregou. Ele disse que ninguém mais convidava ele para pregar, porque a abertura dos selos, a revelação do 7º selo, a revelação dos mistérios, não era de acordo com o pensamento dos ministros do seu dia, e por eles não concordarem o que era esta abertura, esta revelação, eles não quiseram William Branham mais em seus púlpitos. Eles 3 anos, e quando ele pregou a primeira vez, vestido de macacão, foi convidado para pregar numa convenção pentecostal. Ele era um batista, nunca havia pregado numa convenção daquela, nunca tinha ouvido falar em línguas, nunca tinha tido a experiência do que é o Espírito Santo. E quando ele estava ali, porque ele sempre foi humilde, o homem de Deus não é arrogante, Jesus não foi arrogante, ele nasceu no meio mais pobre, mais humilde. Sua linguagem era de pobre, e não era de teólogo, era de pobre, para os pobres lhe conhecer quem ele era. E quando ele esteve ali naquela convenção, pela primeira vez, e ele se escondendo, porque ele dizia que era um evangelista de Jeffersonville, que estava ali, e ele estava se escondendo, alguém entregou que ele estava naquela convenção. E então sortearam o próximo pregador da outra noite, e sabe para quem caiu? Caiu para William Branham. E eles, como que eu vou pregar para esse povo? Eu não tenho nada. Sou um batista, sou um pentecostais, não temos nada. Eles que levantou na outra noite e começou a pregar. Eles que quando a reunião terminou, na porta da igreja, faltou espaço durante o ano para ele pregar para os convites que ele tinha recebido naquela convenção. Porque para eles era bom, mas quando veio o principal, a abertura da palavra, houve então a separação. Agora nós estamos vivendo no tempo da separação. Não precisa se preocupar. Isso não, ninguém me convida. E nenhuma vez vocês me convidaram a seus púlpitos. Eu estive em Tucson por quase 3 anos. Num desses dias Deus me tirará do deserto. Essa mensagem deve viver. E ela está vivendo hoje. No meu e no seu coração, ela continua vivendo. Amém? Agora nós não damos valor no que realmente precisávamos dar o valor que merece. Vamos ler as Escrituras? Vamos ler as Escrituras em Lucas 21. Lucas 21, versículo 25. Nós lemos essa escritura ontem no livro de Mateus. Nós vamos ler hoje no livro de Lucas. O mesmo assunto de ontem, mas agora no livro de Lucas, que é o que eu quero dar uma pequena continuidade naquilo que nós falamos ontem. Lucas 21, versículo 25 em diante. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem numa nuvem, com poder
e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. De verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Senhor Jesus, abra-nos o entendimento e as escrituras sejam ministradas pelo Senhor, abençoando os nossos corações e fortalecendo a nossa fé. Muito agradecido pelo Senhor ter nos dado a força necessária para chegarmos até aqui. Não sabemos ainda, Pai, quais são os mares tormentosos que havemos de enfrentar, os vales que temos que passar, as montanhas que havemos de subir. Mas uma coisa eu digo, Pai, aquele que começou a boa obra em nós, Ele é capaz de aperfeiçoá-la e dar todas as condições para continuarmos adiante. Que assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui e daqueles que me ouvem nesta noite, pois nós cremos que o Senhor nunca chamou o homem para abandoná-lo na metade do caminho. Mas quando o Senhor chama o homem, muitos deles vão até a metade do caminho e abandonam a Deus. Mas Deus nunca abandonou o homem. Por isso nós cremos, Pai, que nós podemos até errarmos, falharmos, mas nós nunca vamos te abandonar, porque cremos que a única vitória que podemos alcançar é se nós pudermos caminhar nos passos do Senhor e guardar a sua palavra até alcançarmos a vitória final. Receba, Pai, a nossa gratidão por estar aqui nesta noite, juntamente com os nossos irmãos, te adorando, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus vos abençoe. Estou vendo ali, eu creio que é a filha do irmão Juraci, não é isso? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Sou noivo, né? Ou já casaram? Já casaram, né? Então já é noivo casado agora, né? Deus abençoe, são bem-vindos. Filho do irmão Francisco. O Juraci é de Londrina, Francisco é de Jataizinho, né? Então Deus abençoe, eu creio que eles ficam felizes de ver vocês aqui nessa noite, né? São irmã aí, né? Cunhado também está aí, Deus abençoe. É bom ver vocês aqui, que Deus vos abençoe. Nós queremos adiantar um pouco, nós vamos ter a ceia, mas eu quero falar ainda desse assunto. Vocês vão cansar, se vocês quiserem cansar, mas eu vou continuar falando da segunda vinda, porque para mim o que mais interessa é essas coisas hoje. Amém? Cremos que o fim está próximo. Quem crê que o fim está próximo? Tá. Vemos que, como temos sido ensinados aqui, a era da igreja de Laodiceia é agora mesmo. Vemos que não há nada mais para acontecer senão a vinda do Senhor. E Senhor, não seria isso uma grande coroa para a palavra, ver a coroa mesmo vir? Gostaria de estar de pé aqui e dizer: ali está ele. Esse é o Cordeiro. Como João fez, eis o Cordeiro que temos esperado. Este é ele. Ele disse: eu gostaria, diz o profeta, de dizer, como João disse, aí está ele. Esse é o Cordeiro de Deus. É necessário que eu desapareça, mas que ele cresça. Quando ele apareceu em cena, aquele vaso precursor da sua segunda vinda tinha que desaparecer. Porque assim como foi na primeira vinda, é na segunda vinda. Quando João diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Eu não sou digno de desatar as suas alparcas, mas é necessário que ele cresça e que eu desapareça.
porque chega o tempo para isso. E o profeta disse: eu gostaria, como João fez. Eis o cordeiro que temos esperado, esse é ele. O Senhor rapidamente virá a seu templo, levará seu povo no rapto. Amém? Levará o seu povo no rapto. Veja, que coisa tremenda. Agora, como é que nós podemos vê-lo, então? A mensagem, ao nascer do sol, nós encontramos ele descrevendo esta experiência. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Vendo que nosso tempo aqui é limitado, e em particular por causa daqueles amigos que estão escutando pelo telefone, naquela época não tinha internet, né? Pelo telefone, desejo chamar sua atenção nesta manhã a uma fotografia que foi captada há algum tempo pela câmera, acerca de uma visão que tive aqui mesmo no tabernáculo, a qual se relacionava com minha partida de Indiana para Arizona, onde devia encontrar-me com 7 anjos em forma de uma pirâmide. Não sabendo o que sucederia, depois que cheguei ali, estava pensando que seria o fim de minha vida, pois ninguém poderia haver sobrevivido a uma explosão tão forte. Estou seguro de que vocês conhecem todo o detalhe disso. Então, pessoas que leem ou estudam a mensagem. Senhores, é esse o tempo? Está referindo a uma visão que Deus lhe havia mostrado que aconteceria. Mas eu chamo a atenção de vocês para uma coisa: o que Deus chama grande, o homem chama pequeno. E aquilo que o homem chama pequeno, Deus chama grande. Porque Ele não trata segundo os nossos próprios pensamentos. A grandeza de Deus não é o que nós imaginamos. A grandeza de Deus, a grandeza do homem, hoje, como orgulho da humanidade, é ter ido na Lua. Isso é um orgulho para o mundo científico. O homem tem a capacidade de transpassar o cosmos, toda essa distância, e colocar o pé sobre a Lua. 1968, por aí. 69. Foi uma grande conquista para o homem chegar ali. Aí o profeta diz: o homem chama isto de grande. E, no entanto, Deus pega apenas um grão de trigo e coloca a vida dentro dele e faz ele produzir outro pé de trigo, e o homem não vê isso grandeza. O homem pode fazer um aparelho e ir na lua, e pisar na lua, mas ele não pode fazer um grão de trigo, ele não pode fazer um grão de feijão. Isso que Deus chama grande. A pessoa diz que grande é o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, é o presidente da Rússia, Putin, é o presidente desses países. Não, isso não é nada. Grande é quem fez os céus e a terra. Esse é grande. Porque esses homens estão pisando aonde houve um Criador para essas coisas. Mas o homem está olhando a grandeza com os olhos naturais. E nós aprendemos a olhar a grandeza de Deus com os olhos de Cristo. Grande é você que ouviu a sua voz, que creu na sua palavra, que entregou a sua vida para Ele, sem se importar com essa casca externa. Você está adornando a sua vida interna e regando com a palavra dia e noite. Isto é grandeza. Então, é na simplicidade é que nós vemos, então, a grandeza. Como eu disse, Jesus nasceu. Onde é que você iria procurá-lo? Numa manjedoura? Nunca. Nunca você acharia. Deus se esconde dos sábios
se revela aos pequeninos. Escondeu deles, revelou para os pastores que estavam no campo, e mostrou aonde ele havia nascido. Escondeu de Jerusalém, revelou para aqueles homens, os magos, mostrando que ele estava na terra, e não só mostrando, mandou uma estrela para guiar eles, dia após dia, 2 anos caminhando, seguindo uma estrela. Nós também recebemos uma estrela guia, que pudesse nos guiar aonde ele havia nascido. E deixar essa estrela é a certeza de não encontrar aonde ele está, porque a estrela termina aonde o sol aparece. O final da estrela é onde o sol aparece. E se você seguir a estrela, a única coisa que vai sobrar para você é um grande sol. Não precisa olhar mais para a estrela, olha para o sol agora. O sol nasceu para os eleitos. Então não é questão, irmão, de querer. É Deus que te elegeu para conhecer a verdade e te guiar por essa verdade. Então ele diz: logo, certa manhã como esta, estando em oração ali no cânion Sabino, foi colocada uma espada em minha mão, e me foi dito: esta é a palavra, a espada da palavra. Depois apareceram os anjos, como foi profetizado, e ao mesmo tempo um grande aerólito de luz acendeu ao ar, desde onde eu estava de pé, e logo se foi a uma altura de 30 milhas, 48 quilômetros, e formou quase um círculo, como se fossem as asas dos anjos. E ali mesmo, nos céus, desenhou a forma de uma pirâmide com a mesma constelação de anjos que apareceram. Desde o México, a ciência tirou fotografias, enquanto a nuvem se moveu da parte norte de Arizona. Ali está aquela foto. Essa foto daqui é porque ela foi tirada, sabe de onde? Da revista Life, dos Estados Unidos, publicado em 1963. Eu tenho a revista original, para quem tiver dúvida. Essa aqui não foi tirada por membro do tabernáculo. Esse aqui foi tirado por cientista da revista que fotografou isso que ele chama de nuvem a 48 quilômetros de altura. Vocês entenderam? Ele está falando sobre isso aqui. A ciência tirou a fotografia enquanto a nuvem se movia. A nuvem se moveu da parte norte de Arizona, onde o Espírito Santo disse que eu estaria de pé, 40 milhas ao noroeste de Tucson, e subiu ao ar, e a revista Life publicou as fotografias de algo místico ali na esfera, onde não podia haver umidade nem evaporação de classe alguma. Qual foi a interpretação dos cientistas dessa nuvem? O cientista da revista disse que era algo místico. Agora eu pergunto, e os cientistas crentes, o que eles estão dizendo que é? Nada mais do que uma nuvem. Estão dizendo apenas que é uma nuvem. Mas nós vamos ver o que é que o profeta disse que é. E se você não vê o que o profeta disse que é, você não está olhando como ele olhou. Você tem que ver como ele viu. Ele viu algo e ele mostrou para nós o que esse algo é. Porque a revista diz que é algo místico. Até hoje estão nos laboratórios tentando entender aquilo. E a pessoa mais simples, mais humilde, no México, na Ásia, na África, no Brasil, no norte do Brasil, lugar mais pobre, lugar mais distante, aonde essa mensagem tem chegado, e o Espírito Santo tem acompanhado essa mensagem, seus olhos se abriram para ver aquilo que João viu. Eis aí o Cordeiro de Deus. Porque assim como aconteceu com João, ele tinha que dizer que ele também estava ali. Você tem que olhar como ele olhou. Há algo místico ali, na esfera, onde não podia haver umidade nem evaporação de classe alguma, a 30 milhas de altura e 27 milhas de largura, subindo do lugar onde aqueles anjos estavam parados. E agora, os cientistas buscaram saber. Ali em Tucson, um deles queria saber o significado, porém, eu não disse nada. Isso não é para incrédulo.
Isso é para crente. Vocês o sabiam de antemão. Quem leu a mensagem, senhores, é esse o tempo? O profeta disse, você já sabia isso antes de acontecer, eu já tinha relatado para você. Você sabia de antemão, isso não era para eles, era para vocês. Então acabou. Não é para ele lá, para quem que é? É para vocês. E ele me falou ali mesmo e disse, os 7 selos serão abertos. Então não estava aberto ainda. Quando essa nuvem apareceu, foi para dizer, os 7 selos serão abertos. Os 7 mistérios, o mistério sétuplo da Bíblia, que tem estado oculto desde a fundação do mundo, será revelado. Essa foi a voz que ele ouviu, daquilo que estava, que eles chamam de nuvem, mas a voz que estava ali disse, vai acontecer assim, os mistérios seriam revelados. E nós, sendo um grupo pequeno e humilde em comparação com o resto do mundo, temos nos regozijado com estas bênçãos. Ou você não tem sido abençoado com isso? Havendo escutado esses mistérios, quais são os mistérios? Casamento e divórcio, a semente da serpente, e todas aquelas perguntas nos têm sido completamente reveladas, não pelo homem, mas por Deus mesmo. Quem pregou casamento e divórcio? William Branham? Não. Nenhum homem na sua mente natural traria uma mensagem de casamento e divórcio para condenar o seu próprio filho que estava ali mal casado. Somente Deus poderia levar o seu próprio filho ao sacrifício. Somente Deus poderia ter descido para trazer esses mistérios para nós. Não foi o homem, mas ele disse, o próprio Deus tem revelado a semente da serpente. Agora, você acha que o pai da teologia, o diabo, vai crer que a semente da serpente é inspirado? Não, jamais ele crerá nisso. Mas não é para eles, não é para a teologia, não é para os intelectuais, mas é para os mais humildes, homens, mulheres, cristãos, que têm se dobrado à voz de Deus nesses últimos dias. A voz de Malaquias 4, a voz de Apocalipse 10, tem vindo para revelar o mistério para a igreja. Agora, eu quero que você lembre que a revelação desse mistério é para chamar semente eleita e colocar de lado a que não é semente eleita. É o tempo da separação, é a revelação da palavra. Por isso Jesus, quando ele queria diminuir a sua multidão, ele trazia uma mensagem forte para o povo. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Quem é esse homem, esse vampiro, esse intruso, filho de José e Maria? Quem é esse camarada que vem dizer para nós comer sua carne e beber o seu sangue? Jamais podemos crer numa doutrina dessa, porque nós afirmamos na lei que qualquer homem que tocasse um corpo morto era imundo por 7 dias. Isso não era algo difícil para a igreja? Mas veja se foi difícil para Pedro. Veja se foi difícil para Filipe, para João. Não, não foi difícil para o eleito. O eleito não entendia, mas ele disse, sim, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Se tiver que comer tua carne, nós vamos comer. Eu não sei como é que vai funcionar, mas se o Senhor está dizendo que é para comer tua carne, nós vamos esperar e nós vamos comer mesmo. Se essa é a vontade de Deus, nós vamos comer. Por isso, eles não puderam comer a carne literal, mas João comeu a carne do Filho do Homem, porque o Filho do Homem é a palavra revelada, a manifestação da palavra que João engoliu, para que tivesse vida. E se você não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. João disse, é para já. Comeu o livro inteiro. Comeu o livro inteiro. Alguns comeram esse livro alguns anos atrás, mas passaram mal. Deu dor de barriga, deu vômito, vomitaram, voltaram atrás. Mas aqueles que foram pré-ordenados para viver desse tipo de alimento, esse alimento só fez ficar mais forte, mais fé, mais confiança em Deus, mais amor pela palavra.
Então, somos um grupo pequeno, mas Deus tem nos revelado. Quem nos tem aberto esses 7 mistérios do que foi a igreja, como foi em Cristo no princípio e como seria revelado isto nos últimos dias. Agora, à medida que isso foi subindo, temos a fotografia aqui mesmo para ver se vocês notam como a revista Life a publicou. Está exatamente como ela publicou ali. Porém, me põe a pensar se minha congregação aqui visível tem olhado essa fotografia como em verdade deve ser vista. Será que a igreja ali está? Será que a igreja tem visto mesmo como a própria congregação? Leia os relatos de T.L. Osborne que nós falamos ontem. Ele viu. Nicodemos também viu que ele era, porque homem nenhum poderia fazer aquilo, mas ele creu, era impossível, era algo que ele não dava conta de crer. Nicodemos, segundo a história, não pela Bíblia, mas segundo a história, era um dos 21 juízes que julgou a Jesus naquele dia. Tendo a oportunidade de conhecer a Jesus, conhecer a verdade, rejeitou a verdade por não poder conceber a simplicidade. Quando Jesus lhe falava de coisas naturais, ele não entendia, muito menos a espiritual. Ele disse: minha igreja, será que está vendo isso mesmo? Sabe o que tornou essa nuvem? Para não o mundo denominacional. O mundo denominacional respeita. Para o próprio povo que crê na vinda, no Elias, tornou motivo até mesmo de brincadeiras, de zombarias e de críticas, por não respeitar quem esse é. Tenho olhado essa fotografia como em verdade deve ser vista. Vocês se recordam que eu estava pregando quando chegou essa visão. Estava pregando sobre o tema do livro de Apocalipse, onde vimos a Jesus em Apocalipse capítulo 1. Quando começamos a abrir as 7 eras da igreja, antes da abertura dos 7 selos, Cristo estava de pé, com o cabelo branco como a lã. Então eu lhes falei em detalhe de como faziam os juízes na Inglaterra e os juízes da antiguidade, quando esses subiam ao tribunal a apresentar juramento, quando a sua suprema autoridade lhes era dada. E eles punham sobre a cabeça uma peruca branca que demonstrava sua autoridade suprema. Quem que é isso? Autoridade suprema. Vocês pensam que brincar com as coisas de Deus não tem recompensa? O Billy Paul estava com seu pai numa campanha em algum lugar, e você sabe que o irmão Branham era careca, ele era calvo, não por questões de família, porque foi derramado, um barbeiro derramou uma substância na sua cabeça e ele perdeu os cabelos da sua cabeça quase todos. Então ele era calvo, não por velhice, né? Mas ele era calvo. E ele então, por motivo de saúde, ele colocou uma peruca foi colocada. Talvez vocês nunca viram irmão Branham de peruca, ou quem sabe alguma foto, mas vocês nunca viram irmão Branham de peruca. Você vê ele como careca. Muito bem. Mas um dia o seu próprio filho estava ali com ele, e ele colocou aquela peruca porque ele ia pregar, e o clima não estava muito bom, e ele ia pregar, e quando o Billy Paul olhou ele de peruca, começou a rir do seu pai. Diz: pai, não vai me dizer que o senhor vai pregar com essa peruca. E outra pessoa: está muito engraçado com essa peruca. Não parecia nada mal. Quando ele falou isso do seu pai, que era um profeta, o seu pai virou o rosto, saiu da presença dele, foi para um determinado lugar. Naquela noite ele não comeu. O Billy Paul, quando ele viu o seu pai olhar de lado, o Billy Paul falou para o seu amigo: meu pai foi ofendido. Meu pai não sabia, ele entrou em desespero. Passado horas, quando seu pai voltou,
encontrou Bilipô e disse: pai, eu sei que eu fiz alguma coisa que não está bem. O senhor não jantou, o senhor não... O que aconteceu? Ele disse: meu filho, vem aqui. Lembra daquela brincadeira que você fez comigo? Da peruca? Ele disse: sim. Ele disse: meu filho, eu nunca como pai iria te condenar por isso. Você é meu filho. Mas quando você abriu a boca, Deus eterno não gostou do que você falou comigo. E por isso então, meu filho, eu tenho intercedido por você. Porque se Deus não vier a teu favor, você seria um homem morto agora. Eu jamais te mataria. Mas você tem que saber que eu sou um vaso. E eu sou um vaso entregue nas mãos de Deus. Ali está o juiz supremo. Se você não entende, se você não crê nisso, você não recebe isso, quando veio para julgar a própria terra, e você abrir a boca contra essa coluna de fogo, ou contra essa chamada nuvem, que eu vou mostrar o que ela é, se você abrir a boca mesmo que você não tenha intenção de ferir, Bilipô não tinha intenção de ferir o seu pai, mas Deus não gostou daquilo, ele poderia ser morto instantaneamente se o pai não tivesse intercedido por ele. Bem, se você toma a fotografia e a vira nesta forma e a observa, a deve ver de toda a audiência. É Cristo. Amém? Quem diz que é Paulo? Quem diz que é Irineu? Quem diz que é Columba, Lutero, Wesley, William Branham? Não. Ele diz que ali é Cristo. Pode ver seus olhos olhando tão perfeitamente quando pode ser, usando a peruca branca de suprema deidade e juiz dos céus e da terra? Pode ver os seus olhos, seu nariz e sua boca somente virem a fotografia ao contrário da forma que foi publicada, porque Deus já fez isso mesmo, Deus inverteu para que eles não pudessem ver o que era, mas quando chegou na mão do profeta, ele se vira a foto para a direita, e quando ele virou a foto, ele disse: lá está ele agora, agora nós podemos ver ele. Ele é o juiz supremo e fora dele não há outro. Esta é a outra identificação perfeita. É uma vindicação a mais de que essa mensagem é a verdade. É verdade. E aqui está mostrando com a peruca branca que ele não é uma terceira pessoa, mas a única pessoa. Pode ver claramente o escuro, sua face, sua barba, seus olhos. E notem, ele está olhando, dele emana esta luz resplandecente no lado direito para o que ele está olhando. Também na cruz, ele olhou para a direita, onde perdoou ao malfeitor. Ainda marchamos em seu nome, na luz de sua ressurreição. Amém? Meu desejo é ter mais tempo para lhes falar desses fenômenos que têm sido provados, sem sombra de dúvida, durante esses 30 ou 35 anos aqui mesmo, nesse tabernáculo, desde aquela ocasião, quando aqui no Rio Raio, desceu essa mesma luz, aqui em Jeffersonville, em 1933, e falou essas palavras: como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, tua mensagem será precursora da segunda vinda. Estamos no tempo do fim e o vemos. Muitas vezes nos perguntamos: por que isso não tem se estendido por toda a terra? Talvez em alguma ocasião tenhamos a oportunidade de explicar isso, Deus permitindo. Agora, irmão, o que João fez? O precursor da primeira vinda. Eis aí o Cordeiro de Deus. Há quanto tempo já estava na terra o Filho de Deus? Quanto tempo estava Jesus na terra?
Por que não foi no princípio? Por que não foi logo quando Jesus nasceu? Quando o anjo anunciou a sua primeira vinda. E que ele seria o Messias, o Salvador do mundo. Foi no final do ministério. Porque ele apontou que ele era o Cordeiro de Deus. Mas logo que ele foi apontado como o Cordeiro de Deus, o homem que tira o pecado do mundo, iniciou o seu ministério, iniciou-se também a cruz para matá-lo, para destruí-lo. Foi enquanto ele estava ali, apenas escondido, não houve problema nenhum. Mas quando ele publicou quem ele era, quando ele publicou a palavra feito carne, e caminhando sobre a terra, todos os fariseus caminharam para crucificá-lo. E não é o que tem acontecido? Depois da abertura dos selos, então nós vemos que vem a crucificação. Vem a parte mais triste, porque ele veio para os seus, e os seus não o reconheceram. Recordem, o poder vivificador. Observe bem o que temos visto nesse dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir aos 7 selos. Ele desceu ou não desceu para abrir? Não é nós que fomos levados ao céu, não. Deus desceu até nós. Como ele desceu a primeira vez, como o remidor, o parente redentor, abrindo o caminho para o perdão de nossos pecados. Todo o Velho Testamento estava preso. Não havia como se libertar daquela casa de escravidão. Mas na sua primeira vinda derramou sangue, justamente para remir os nossos pecados. Como eu dizia para um irmão hoje, lá do Nordeste, eu disse: irmão, a morte de Jesus foi para pagar o preço do pecado. E ele pagou o preço do pecado do mundo inteiro. Não só os meus. Ele pagou os pecados de todo pecador que há na terra. Pode ser o pior ladrão, pode ser o pior criminoso, pode ser a pior prostituta, o pior homem que há na terra. Jesus pagou o preço pelos seus pecados. Você não deve nada para Jesus. Ele pagou o preço pelos seus pecados. Ele libertou a sua alma. Qual é a condenação que ele trará para o mundo? É você não aceitar o que ele fez por você. Ele pagar o preço e você não aceitar que ele morreu em seu lugar. Barrabás não podia pagar o preço da sua liberdade. Ele era um bandido, como nós, ladrões, adúlteros, mentirosos. Quem aqui levanta a mão e diz que era bom? Quem de nós pode dizer que éramos santos? Quem de nós pode dizer que nós não tínhamos pecado? O homem que poderia ser mais santo fora de Jesus, se nós olhar para ele, é mais sujo do que as paredes do inferno. Só teve um homem limpo nessa terra, chama-se Jesus Cristo. Não foi William Branham, não foi Lutero, não foi Wesley, não foi eu, não foi você. Mas quando ele veio a primeira vez, ele pagou o preço. É uma ignorância você não aceitar de graça a sua salvação. É uma ignorância não aceitar o preço que foi pago por você. Então, todo o pecado do mundo, tudo que Deus havia provido, foi para remir o homem do pecado. Mas o homem não tem dado valor ao que é mais importante. A única saída para nós é aceitar o que ele fez para nós. Agora, na sua segunda vinda, ele vem para buscar o que é seu. Os crentes do Velho Testamento tiveram o privilégio de Jesus vir, na sua primeira vinda, descer as almas que estavam em prisão, pregar para os pecadores do dia de Noé, tirar Abraão e Sara
daquele paraíso e levá-lo para cima. Mas nós não somos menos privilegiados. O mesmo Jesus que esteve aqui na terra e pregou, e salvou, e deu a vida por nós, e pregou para as almas em prisão, ele prometeu que ele voltaria no Filho do Homem, justamente para nos dar a mesma atenção que ele deu na sua primeira vinda. A única diferença que nesse corpo que ele veio, agora nos últimos dias, não precisa ser um corpo santo para morrer, porque ele já fez isso por nós. Ele veio num corpo agora como o meu e o seu, nascido em pecado, para mostrar o seu poder agora na vida de pecadores como nós. Então, ele tinha que fazer dessa maneira. O mesmo privilégio que teve os crentes da primeira vinda e do Velho Testamento, agora, dessas 7 eras, também tem o mesmo privilégio. Deus veio trabalhando desde Gênesis, quando o primeiro homem foi morto, que foi Abel. Quem matou? Caim matou Abel, não foi isso? E a Bíblia disse: o sangue de Abel clama a mim. Vocês já leram isso na Bíblia? Deus disse: o sangue de Abel clama a mim. Veja, de repente Deus levanta 7 em lugar de Abel, porque ali era o sangue de Abel clamando, e Deus levantando um substituto. E Abel e 7 também morrem. Deus levanta um profeta, o diabo vai e mata esse profeta. Deus levanta outro, o diabo mata esse outro, e vai aprisionando todos. Mas chegou um dia que o verdadeiro Abel entrou em cena. Aquele que ele representou lá no princípio entra em cena. Esse o diabo não fez calar, porque quando ele pensou que ele estava calado, ele estava pregando mais do que nunca a um mundo invisível. Eles não podiam ver. A pregação de Jesus para as almas encarceradas estava invisível. Eles não podem ver que o Filho do Homem continua entre nós, invisível, pregando para almas encarceradas, pregando para o mundo que não tem condição mais, pregando para pessoas que não salvam mais. Eles não podem ver isso. Eles estão esperando ver um Jesus com as suas mãos furadas, mas nós já sabemos que aquele Jesus de mãos furadas não vem mais para nós. Ele veio para redimir na sua primeira vinda, mas agora ele veio para resgatar a nós e levar de volta para a sua casa. Então, no ministério das almas encarceradas, ninguém viu ele. No ministério para as almas encarceradas, agora, no ministério do Filho do Homem, ninguém. Ele viu quando ele estava pregando para os pecadores. Milhares aceitavam Jesus, 1 milhão de pessoas, milhares vieram a Cristo, eram batizados. Ali era aquela parte do Filho do Homem manifestado para ganhar. Mas quando ele se esconde para pregar para as almas encarceradas, ninguém viu mais o Filho do Homem. Agora ele estava calado? Não, ele estava escondido daquelas pessoas que estavam lá em cima, mas pregando para as que estavam lá embaixo. Que tempo nós estamos vivendo. Maravilhoso. Amém? Recordem, o poder vivificador, observe bem o que temos visto nesse dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir aos 7 selos. Que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não. Foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos predisse que isso sucederia. O poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isto é a verdade. O anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nessa coluna de fogo, o poder vivificador, permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. E nisso eles não sabiam o que era. E nós, os que estávamos vendo da maneira correta, vimos que era nosso Senhor. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Nós vimos que é o Senhor. Descendo ali, vem. Foi Ele quem abriu esses selos. É Ele esses selos. Porque toda a palavra é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos.
Então, o que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Ele estava escondido, mas agora ele expôs para nós quem ele é. Os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo. E nós nem o podíamos entender. Foram aqueles que tiraram a fotografia. Não foram nós. E ali está ele parado, o juiz supremo, mostrando que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação. Amém? Que tremenda identificação nós estamos vendo agora. O que é isso? Coisa mais simples, mais humilde. Mas nós não podemos entender porque nós somos muito inteligentes. A nossa inteligência nos faz perder o que ele está fazendo. Nós somos muito astuciosos, principalmente nas coisas de Deus. Então nós deixamos passar por alto. Mas pegue em casa, é uma mensagem muito antiga chamada A Segunda Vinda de Cristo. E olha o que está escrito nessa mensagem. O que é a segunda vinda de Cristo? Como eu disse, se a primeira vinda foi 33 anos, e a segunda vinda? É apenas um piscar de olhos? Não. Ele já estava aqui no processo. Ele já estava aqui desde o princípio. No processo de chegar à plenitude, como chegou em 1963. Nós estamos agora esperando, sabe o quê? O rapto. O que resta para a igreja agora? O rapto. Amém? É o que nós estamos esperando, é o rapto. Nada mais do que isso. O rapto nós estamos esperando. E eu creio que nós estamos à margem desse grande acontecimento. Eu quero ler isso aqui, em João, versículo 1, sobre a primeira vinda. Versículo 26. Versículo 25. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Deus faz coisa mesmo assim. Ele era o profeta, ele era o Elias, Cristo estava nele, e as pessoas dizem: tu não é nada disso, o que você vai fazer? E perguntaram-lhe e disseram: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Por que você vai continuar então batizando? João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Assim como foi na primeira vinda, esse mensageiro da segunda vinda, ele terá que apontar também, ele está no meio de vós. Porque como foi na primeira, terá que ser na segunda vinda. Tu não és o Cristo. Não, ele é o Filho do Homem. Não, não é. Ele é um profeta. Não, não é só profeta, ele é Deus. Não, ele não é Deus, ele é o novo nome de Jesus. Não, não é o novo nome, ele é o Filho do Homem. A mesma coisa que havia no meio daqueles seguidores que não podiam conhecer nada. Mas nós temos uma promessa na Bíblia, que o Espírito Santo seria enviado para nos guiar em toda a verdade. Não é a direita, não é a esquerda, é um centro do caminho. Ele não era o Filho do Homem, mas você só pode ver o Filho do Homem através do seu ministério. Somente através do seu ministério. Nós não somos nada para o mundo, mas só pode ver Cristo em nós. O mundo não verá mais, porque Ele está escondido em nós. Se você quiser ver Cristo, você tem que olhar para mim. Você é um falho, sou mesmo, sou um falho, um fracasso, sou nada, não mereço nada, mas Ele me comprou, Ele pagou o preço por mim, Ele me salvou, Ele me fez uma nova criatura. O que eles estão pensando? Eles não puderam ver quando Ele estava lá na sua primeira vinda. Você acha que eles vão ver na sua segunda vinda?
Se na primeira vinda, nascido de uma virgem, nunca pecou, nunca falou nada errado, um homem perfeito, eles chamaram ele de Beelzebu, que é pior do que ladrão, pior do que malfeitor, pior do que qualquer coisa. Foi o nome que ele aguentou. E a sua segunda vinda? O que eles vão taxar nessa segunda vinda? Ah, o Filho do Homem morreu. Ah, Filho do Homem morreu? O Filho do Homem é Cristo. Cristo não pode morrer, irmão. Cristo não pode morrer. Morreu o tabernáculo em que o Filho do Homem estava escondido dentro dele. Eu acredito que quando Satanás viu aquele acidente do irmão Branham, em 1965, naquela estrada, altas horas da noite, aquele carro e ele todo arrebentado, eu creio que os infernos inteiros estavam ali e conclamando, isso acabou. Acabou. Eu creio que o Lúcifer ligou lá para a África e disse, vem, vamos vir aqui no funeral de William Branham, porque agora, a partir de agora, nós estamos livres desse homem. Agora nós podemos agir, nós podemos trabalhar. E Deus está dizendo, você está perdido. Aquele espírito que estava dentro dele, eu vou distribuir agora. Homem, mulher, homem, mulher, homem, homem. Em todo o país, em todo o mundo, em todo lugar, em todo lugar. Por isso que Satanás quer acabar com você. Ele quer acabar com o nosso prestígio, quer jogar sombra, quer acabar conosco. Mas tem uma coisa, pode esse corpo ir para a sepultura, mas ele continuará vivendo, diz o profeta. Ele não pode acabar com essa mensagem, irmão. E essa mensagem não vai sair sozinha batendo na sua porta aí para evangelizar, não, viu? Essa mensagem agora está vivendo um povo, dentro de um povo, dentro de uma igreja, dentro de um povo que está caminhando com ela na alma, engolindo a mensagem, comendo a palavra de Deus. Satanás pensou, Satanás pensou, está acabado. Pegaram o corpo de William Branham, arrebentado, levaram para um hospital onde havia não sei quantos enfermos em estado terminal, morrendo ali na UTI. Quantas pessoas, quando aquele corpo chegou naquele hospital e foi colocado, ainda havia, o Cristo ainda estava lá dentro, para mostrar que Cristo não se acidenta, Cristo não quebra o pescoço, Cristo não quebra a perna, Cristo não quebra o braço, Cristo não. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Pegaram aquele corpo sem poder falar, a cara inchada, a pancada, todo mundo, os verdadeiros crentes chorando, o diabo se alegrando, porque é assim. Uns ficam alegres, outros ficam tristes. Na morte de irmão Branham foi assim, o diabo estava alegre e o povo de Deus estava triste. A lua estava ali naquela noite como uma gota de lágrimas, quando ela é minguante, só aquele risquinho, como se fosse uma lágrima caindo ali. O céu dando testemunho. Aquela UTI, com aqueles enfermos que não podia sair dali, não havia nada a fazer mais. Quando aquele corpo lacerado chegou ali, quebrado, arrebentado, mas Cristo estava ali. Ah, irmão, não ficou nenhum doente naquela UTI. Todos receberam alta, todos foram curados, todos saíram dali. Todos saíram dali. Por isso, minha irmã, meu irmão, você pode estar arrebentado do jeito que você quiser, você pode estar quebrado, você pode estar ferido, mas quem está dentro de você está trazendo vida. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Essa é a hora que nós estamos vivendo. O mundo não verá mais, mas nós sabemos aonde ele está. É em simplicidade, irmão. É a esposa do Cordeiro. Você não vale nada, mas ele pagou o preço por você. Ele te comprou a si mesmo. Vocês acham que eles vão acabar com você? Não, derruba esse templo. Não precisamos de igreja para adorar a Deus, não. Nós ficamos 7 anos num barracão velho caindo, um barracão sustentado com umas madeiras. Quando eu escutei estralar aquelas madeiras, cair na minha cabeça, o Nevilho corre lá e cerca de um lado e do outro, para não cair o telhado em cima da nossa cabeça. E nós ficamos lá 7 anos, nenhuma telha caiu, nada acabou conosco. Nós estivemos ali, até que Deus nos deu esse tabernáculo. Deus nos deu essa bênção. Vocês são participantes dessa vitória. Vocês são a causa dessa vitória. E eu digo, irmão,
para a glória do Senhor Jesus. Eu não tenho uma casa para me morar não, mas eu dei uma casa para o povo de Deus. Eu dei uma casa para a igreja do Senhor. Eu dei uma casa para o meu Senhor, porque Ele me deu uma casa lá em cima. Eu dei uma casa para Ele aqui embaixo. Nada mais poderia fazer, mas isso Ele me permitiu fazer para a sua glória e a sua honra. E Deus receba toda a honra e toda a glória. Você está todo quebrado, mas você não cai não. Não, Deus, enquanto Deus tiver um propósito na sua vida, o câncer não leva, o acidente não te leva, nada vai te levar. Enquanto Deus tiver um propósito, você vai estar de pé. Deus vai te abençoar. Pode tentar acabar conosco, irmão. Derruba esse. Jesus disse, vocês querem saber de uma coisa? Derruba esse templo, mas em 3 dias eu levanto de novo. Em 3 dias eu levanto de novo. Eu vou tirar os membros do tabernáculo, vou dividir. 50% da igreja está dividida. Eu ponho mais outra metade lá dentro, se for necessário. E tem uma coisa, irmão. Se Deus pegou apenas 3 leprosos, nos dias de Samaria, no dia de Eliseu, pegou 3 leprosos na porta daquela cidade, e aqueles 3 leprosos saíram e invadiram uma cidade sem nenhuma arma, sem nada para guerrear. Eles saíram com fome, e Deus ungiu os passos daquele leproso. E a Bíblia diz que os passos de um homem justo é dirigido pelo Senhor. E aqueles leprosos saíram em busca de alimento, e quando ele chegou próximo da cidade, saiu correndo todos os habitantes. Nós até podemos ser leprosos, sim, mas sai da frente, porque nós vamos em nome do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém acaba, ninguém derruba. Porque, irmão, nenhum homem tem ministério, você sabia? Se ele tiver algum ministério, é porque ele fabricou para ele. Nós todos participamos de um ministério. O ministério do Senhor Jesus Cristo. E quando Deus quer, o homem não impede. Não impede. Porque é o que nós estamos vendo. Esse homem é um bruxo. Sabe o que nós vamos fazer com ele? Vamos queimar ele. Isso foi João. Vamos queimar. Vamos queimar esse camarada. Vamos jogar na internet. Vamos falar mal dele. Vamos trazer todas as podridões. Olha, Jesus, filho de Maria. Vocês querem saber de uma coisa? Se fosse naquela época, era no Facebook lá. A história de Maria e José, como aquele filho que nasceu fora do matrimônio, para todo mundo ver. Nasceu fora do matrimônio. Aonde Jesus ia, a sua fama já tinha chegado primeiro, porque eles estudavam isso. Mas não houve demônio que fez frente àquele homem. Aonde ele ia, ele vencia. Então, não olhe para a sua história, olhe a história que ele escreveu ao seu respeito. Olha o que ele determinou para a sua vida. Não é isso que nós precisamos ver nessa noite? Não acaba não. Aquilo que Deus tem proposto fazer, Ele vai fazer. João começou a viver muito, né? Para incômodo dos demais. Ele tinha muita saúde. E ele começou a viver muito e falar demais da palavra de Deus. Falou, vamos queimar esse homem. Pegaram um tacho de azeite quente, esquentaram lá, não sei quanto tempo, que a coisa estava assim, fervendo. E pegaram João e jogaram lá dentro desse tacho de azeite quente. Você acha que ser crente é fácil? Sabe, ser crente é fácil? Vim para a igreja com ar-condicionado, volante hidráulico, né? Essa é a igreja primitiva. Ia para a igreja com carro com ar-condicionado, volante hidráulico, né? Não, hoje não dá, o tempo está muito fechado. Não. Esse é ser crente? Aqueles crentes não eram dessa maneira, não. Pegaram João, jogaram naquele tacho de azeite quente, queimou por 24 horas. Eles viravam ele de um lado, parecia um sabão lá dentro, parecia um porco lá dentro para virar banha. E virava de um lado, virava do outro, quando abriu os olhos de João, estava lá para cima, assim, né? Nem se abanando não estava. 24 horas queimando num tacho de azeite quente. Sabe por quê? Porque era o Deus da fornalha, é o Deus que estava com os hebreus. E quem é esse Deus? O Senhor Jesus Cristo,
que voltou para nós, que desceu para estar entre nós, que desceu para te dar força para continuar, força para lutar. É isso que nós temos que crer. Porque ele levanta, pessoa de cadeira de roda, levanta assim. Porque o maior milagre foi abrir os teus olhos. Esse foi o maior milagre desta era. É Deus abrir os teus olhos para ver o que Ele está fazendo agora. Amém. Deus é maravilhoso. Enquanto Deus tiver um propósito, Ele vai cumprir esse propósito em nós. Ele prometeu. Agora nós vamos estar preocupados. É falso. Não é? É falso, né? Eu não estou nem preocupado. Eu quero saber o que Deus pensa de mim. É que interessa. Ele disse, João respondeu-lhe dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim. Amém. O profeta veio trazendo o batismo em nome do Senhor Jesus. Mas o que vem depois dele é para batizar você com o Espírito Santo e fogo. João disse na primeira vinda, e na segunda vinda não é diferente. Mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Esse é aquele que vem após mim, que foi antes de mim. Aleluia. Antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Irmão Brando orou por uma menininha cega há um tempo, e ela recebeu seus olhos enxergar perfeitamente. Passado alguns anos, irmão Brando estava numa campanha, e aquela menininha que havia sido cega entrou na fila para ir na presença do irmão Brando. E ele não sabia o que estava acontecendo. Quando aquela garotinha chegou ali, e irmão Brando olhou para ela e disse, filha, não vejo que você está doente. Disse, não, irmão Brando, eu vim aqui para ver o homem que abriu os meus olhos. Ela disse, minha filha, eu espero que um dia você veja o homem que abriu os seus olhos. Esse é o que vem após mim. Irmão Brando não pegou glória para si mesmo. Você sabe, irmão, que o povo estão dando mais glória para o irmão Brana hoje do que o próprio irmão Brana disse que tinha. Só que crê no que o profeta falou? Não. Obedeceu o que ele falou? Não. Tem um povo aqui que está colocando ele no seu devido lugar, colocando o profeta no seu devido lugar. Mas ninguém toma o lugar de Cristo. Ninguém toma o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso absoluto. Sabe por que eu creio nessa mensagem? Porque eu creio que quem falou foi Cristo na boca de um homem chamado William Branham. Por isso nós cremos que é verdade. Eu não sou teólogo da mensagem. Irmão Branham não quis dizer isso. Irmão Branham, a mesma serpente que disse para Eva, não é bem assim não, é sim. Ou você engole ela, ou você crê nela, ou você ama ela, ou o diabo vai te derrubar como derrubou Eva no jardim do Éden. Nós somos predestinados para crer que ela é a verdade. Toda palavra é a verdade. Não vamos interpretar, ela é a verdade. Aleluia. Ele nos chama de louco, é verdade mesmo. Essa loucura não vai acabar não. Mas essa loucura está pondo roupa nas mulheres, está pondo uma mente sadia no nosso jovem, para não estar no mundo jogando, fumando, bebendo, com droga, não. Essa verdade está colocando nós no seu devido lugar. Essa loucura eu quero. Essa loucura nós queremos, porque ela está fazendo de nós novas criaturas, nos ensinando a obedecer a palavra, a honrar a palavra de Deus. Isso é o que Deus prometeu. Agora o mundo não verá isso mais, porque não é para o mundo. Pode pôr na televisão, pode fazer o que quiser fazer, só vai ver o eleito pré-ordenado para a vida. Jesus esteve lá. Quem pensava que naquele cantinho da casa lá de Simão, abandonado, sujo, sem nenhum ósculo santo, sem nada, quem ia pensar que era o todo-poderoso Deus sentado naquele banco lá? Quem iria dizer isso?
Rua Carlos Essenfelder, Rua Coronel Luiz José dos Santos, um barracão daquele. Quem vai pensar que Deus está ali? Quem vai pensar que aquele moço era Deus assentado ali? Mas quando aquela prostituta olhou pela fresta da casa, não enganou. Você não está procurando beleza, viu, irmão? Você não está aqui porque a igreja é nova, não. Você está aqui porque você estava lá no barracão. Você está aqui porque você estava lá na cozinha da irmã Terezinha. Vocês estão aqui porque nós estávamos na rua, em qualquer lugar. E se o vento levar essa coisa, nós vamos continuar servindo ao Senhor a mesma coisa. Não importa o que seja. Eu gostaria que os críticos que criticou do irmão Breno, aquele mesmo espírito, ouvisse. Faça pelo menos como eu. Ao invés de comprar chácara e fazenda e carros monstruosos, por que não faz para a igreja então? Por que não faz para o povo de Deus então? Por que não faz? Por que deixa a igreja num barracão velho, se pode fazer uma chácara com piscina e todo tipo de conforto? Por que faz então? Faça para o povo de Deus. Faça para o povo de Deus. Nós não temos herança aqui na terra. A Bíblia diz que o sacerdote não tem herança aqui na terra. A nossa herança é lá no céu. Mas se naquele dia eu ver cada um de vocês que entraram lá, eu não quero nada aqui embaixo. Eu quero tudo lá em cima, pela glória do Senhor Jesus Cristo. Basta ser espiritual, basta ser cristão, para você saber o que é, onde é que Deus está. Será que nós não podemos ver onde é que Deus está? Porque onde Ele está faz a diferença. Sabe, irmão? Eu estava olhando, falando para as irmãs, chegando ali. Olha o nosso pátio. Olha os carros novos que tem aqui. Eu não estou fazendo propaganda de carro, não. Estou fazendo propaganda do Senhor Jesus Cristo. Ele sim. Olha os nossos carros que Deus tem dado na porta da igreja. Não cabe no pátio. Está cheio no pátio, está lá na rua, carro novo, cada vez, semana passada, mais um carro novo para orar por ele, Deus abençoando. Quem é que faz isso? E eu nunca preguei prosperidade. Nós estamos pregando a palavra, e a palavra de Deus supre a nossa necessidade. Então não precisa pregar prosperidade. Ela vem de toda maneira. Amém? Ela vem para nós. É a palavra de Deus, é a mensagem da hora. Carro novo, vamos jogar aí, tem chácara, outro, Molismar, tem que levar os irmãos para lá, irmão Sebastião leva. Hoje diz que tinha uma festa lá, com não sei o que lá na chácara do irmão Sebastião lá, né, irmão Sebastião? Estava lá. O que é isso? Sabe o que eu fico, sabe o que? Orgulhoso do Senhor Jesus Cristo. Orgulhoso do Senhor Jesus Cristo. Sou grato, porque andando com a mochila nas costas, batizando. Tem dó de mim? Não, quem teve dó de mim foi Deus. Deus é que me ajudou mesmo, né? E foi abençoando, e foi nos dando de condição, pelo menos, de atender o povo. E agora, graças a Deus, pela oração do povo, oração da igreja, completei 60 anos, 5 filhos, 4 netos, está vendo mais um. Eu não sinto dor de cabeça, eu não tenho dor de rins, eu não tenho dor de nada. Eu deito e durmo, eu durmo, eu acordo, eu caminho, eu trabalho, eu racho lenha ainda, viu, irmão Sebastião? Estou rachando aquela lenha lá, hoje o irmão Tiago me ajudou a rachar um pouco de lenha. E vamos lá, e vamos para a igreja, e durmo tarde, levanto cedo e caminho, não sinto nada. Eu disse para os meus filhos, falei, eu gostaria que vocês tivessem a saúde que eu tenho. Olha, eu não sinto nada, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho dor de dente, nada. Eu nunca fiquei deprimido, já passei necessidade, já jogaram para um lado, já me tiraram do ministério, jogou para um lado para outro. Eu nunca pensei, vou tirar minha vida. Não, Senhor, essa vida aqui é do Senhor Jesus Cristo. Não, Deus tem nos dado esta graça. Eu não consigo dormir fora de casa, eu durmo no chão, eu durmo dentro do carro. Eu durmo sentado, eu durmo de qualquer jeito que precisar, eu estou lá. Eu como ovo frito, eu como arroz, eu como farinha, eu só não como coentro. E quiabo.
Graças a Deus. É Deus ou não é Deus? É Deus ou não é Deus? Coração batendo, pode parar a qualquer hora. Que ele para, a hora que ele quiser parar, ele para. Ó, o coração batendo certinho aí, ó. Tudo passa. Você olha lá assim, ó, sobe e desce certinho. Não é aquele que vai lá em cima, volta aqui, passa aqui, para um pouco. Não, vai batendo. A máquina está funcionando perfeitamente. É a igreja, é a oração, é vocês que me ajuda a eu conseguir ultrapassar os problemas que nós temos passado. Que não são poucos problemas, como disse o Neville, são muitos problemas. Mas Deus realmente tem nos dado graça para isso. Estamos indo adiante com essa mensagem. Isso já faz 38 anos. Amém? Vamos terminar isso aqui para nós ministrarmos a ceia. Essas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eu não falei para vocês que era ele? Olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, eu falei para vocês que ele viria. Eu anunciei para vocês como ele era. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia. Por isso que antes do selo, você vê a irmã Brana falar muitas coisas, porque o primeiro mensageiro também falou. Eu não o conhecia. Né? Eu não o conhecia. Mas depois, aí veja o que ele diz aqui, ó. Eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousou sobre ele. As câmaras foram obrigadas a ver cair na cabeça dele fogo e fotografar. Aqui ele está lá no museu, lá nos Estados Unidos, como testemunha de que isso não foi algo fabricado, foi Deus. Deus fotografado sobre a cabeça de um homem, na parte de trás da sua cabeça. Era Deus ou não era Deus? Deus permitiu ser fotografado. Lá está a coluna de fogo, fotografado. Por que temos essa foto? Ainda que nós amamos, irmão Brana, amamos demais, amamos o profeta, amamos a sua família, amamos o seu ministério, amamos o seu trabalho, mas acima de tudo é porque dentro dele estava a coluna de fogo. Amém. Então, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aqueles que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Amém? Quer queira, quer não queira, irmão. Seja o que for no mundo, o mundo inteiro vai ser julgado pela mensagem de Malaquias 4, Apocalipse 10, 7. Não estou preocupado. Eu estou ciente. Eu quero fazer força para entrar no reino de Deus. Eu quero lutar para estar ali. E quero que Deus me dê graça para colocar cada um de vocês. Vocês viram aquele filme chamado A Lista de Schindler? Quantos viram? Diz que aquele homem salvou, não lembro a quantidade de judeus, foi uma quantidade. Depois que ele escapou, depois que passou, e que ele viu a vida, a família daqueles judeus, ele disse: olha, eu fiz pouco. Deveria ter vendido o meu relógio, deveria ter vendido a minha casa, deveria ter vendido tudo e procurado salvar o máximo que eu pudesse salvar. O quanto foi gratificante. E eu sei, irmão, que um dia, quando as portas se abrirem e o povo entrar nessa glória, você vai ver que você não fez nada. Você deveria ter feito muito mais pelo Senhor, muito mais pela palavra, por tudo aquilo que Ele fez por você.
Deus nos dê vida e saúde para continuar trabalhando para Ele. Vamos ficar em pé. Louvado seja Deus. O Senhor é maravilhoso. Eu creio que Ele está aqui nesta noite. Ele prometeu que estaria conosco. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Você vê que Ele está ali. Para suportar, para aguentar uns aos outros, é só Jesus em você mesmo. Amado e precioso Pai, estou muito grato a Ti nesta noite. Porque tudo o que temos visto e ouvido é muito mais. O que temos visto nesses últimos dias e o que temos visto durante os anos de nossa fé, a nossa longa caminhada até aqui. Por isso o Senhor tem guardado a melhor parte para esse povo do tempo do fim. O próprio mensageiro foi tirado de cena, mas sua palavra permanece para um povo especial, um povo zeloso e de boas obras, que tem sido manifestado nesses últimos dias. Senhor, nós todos estamos aqui não como pessoas boas, mas pessoas que foram resgatadas das mãos do inimigo pela obra do Calvário, pela obra redentora e pelo preço que foi pago para nós. Receba nesta noite os louvores, as orações, as congratulações, as palavras de carinho, Pai, que foram faladas a mim, à igreja, ao teu povo, aos teus filhos. Que a honra seja para Ti, porque tudo o que temos alcançado nesses anos de vida, seja eu com essa idade, seja minha irmã mais jovem, meu irmão mais jovem, ou mais velho do que eu, nenhum de nós alcançaríamos isto se a mão do Senhor não estivesse por detrás, nos dando a força necessária e o poder para vencer. Por isso, nesta noite, Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, que enquanto o Senhor nos permitir viver nessa dimensão, que haja em nós um espírito humilde, de submissão, de amor ao próximo, um espírito, Senhor, de obediência à Tua palavra, porque nós queremos ser os Teus embaixadores aqui na terra, representar o Senhor aqui na terra, com a nossa vida peculiar, não entendida pelo mundo, mas onde tiver uma semente eleita, como a samaritana, e essa luz for manifestada na vida de meu irmão e da minha irmã, seja alguém de seus familiares, que essa semente possa brotar, Pai, que essa semente possa produzir a vida, porque para isso nós fomos colocados aqui, para salvar almas para o reino de Deus. Aceite as nossas orações, a nossa gratidão por estarmos aqui nesta noite, mais uma vez, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.